o futuro espera de você? Você lembra que, quando pequeno, sempre te perguntavam o que você queria ser quando crescer? Muita coisa mudou desde lá, não é? Nesse novo mundo, onde tudo é criado, transformado e a tecnologia está cada vez mais presente, as possibilidades são infinitas. Metade das profissões que conhecemos hoje não existirá ou será transformada nos próximos 5 anos. Cerca de 65% das crianças que hoje estão na escola trabalharão em empregos que ainda não existem. A computação em nuvem democratizou tecnologias disruptivas como a inteligência artificial e fez com que ela se tornasse aliada de muitas profissões. O resultado disso é que ser humano e máquinas já trabalham juntos em diversas áreas. Advogados contam com a ajuda do Watson para ler milhares de documentos e a montar peças jurídicas. Oncologistas podem ter acesso a uma imensa base de dados de artigos científicos em segundos para escolher o melhor tratamento para os seus pacientes. Professores podem ter o suporte da tecnologia para aumentar o seu repertório, instigar novos conhecimentos e personalizar o aprendizado em sala de aula. E essa parceria só está começando. Em poucos anos, a transformação digital provocará mudanças gigantescas no mundo. E tudo isso num piscar de olhos. E o que esse futuro cada vez mais presente espera de nós, estudantes, profissionais, cidadãos? Não temos todas as respostas, mas sabemos que precisaremos desenvolver habilidades que estimulem a criatividade, nosso senso crítico, capacidade de analisar sites e, principalmente, agir sobre eles de forma rápida. E aquela pergunta que fazemos para todas as crianças talvez mude um pouquinho. E você? O que quer ser quando crescer e tiver o poder da tecnologia em suas mãos? Boa tarde. Gente, que energia. Hoje eu estou muito feliz de ter chegado esse dia. Sabe, a gente estava aqui preparando, a gente queria trazer alguma coisa diferente, e aí quando a gente pensou, quem que a gente vai convidar? Vocês. Olá, pessoal que está online conosco, pelo Facebook da IBM, boa tarde também. Eu acho que hoje a gente está aqui, e assim, isso tudo foi possível acontecer porque a gente tem um parceiro muito importante, que é o Sapato Laranja, que topou fazer com a gente esse evento e trazer pessoas com conteúdo interessante nesse espaço maravilhoso que a gente está vendo aqui. Então, super obrigada o pessoal do Sapato Laranja que apostou nessa ideia. Bom, a gente está na quarta edição do IBM School. A primeira edição foi marketing, a segunda edição a gente trouxe profissionais da área de medicina, a terceira foi o futuro das profissões e nós estamos na educação esse ano. Esse evento, a gente quer trazer ao debate o uso das novas tecnologias, principalmente da inteligência artificial no futuro das profissões. A gente sabe que a gente está passando por uma enxurrada de mudanças no nosso dia a dia, nosso comportamento, nossos hábitos estão sendo mudados por conta dessa tecnologia que a gente está adotando, né? Alguém desenvolve e nós, seres humanos, a gente adota. E essa adoção está fazendo com que a gente mude. E a gente tem que debater e se preparar para o que vem por aí. Então, eu acho que hoje a gente é um momento muito, muito especial. Porque vários de vocês, a gente se conhece bem, já estão há anos nessa jornada, já estão há anos trabalhando com a educação, com a tecnologia. Então, mais do que vocês, a gente sabe o quanto a gente tem que mudar e a nossa atitude vai mudar a sociedade. Isso é uma partezinha do que a gente quer fazer e sair daqui com essa comunidade ativa. A gente não vai parar por aqui, esse é só o começo. E muitos estão se reconectando, e isso foi proposital, tá? A gente chamar pessoas que há muitos anos não se conheciam, não se viam, e a gente quer reconectar para criar uma grande comunidade positiva, usando tecnologia, inteligência artificial. Eu agradeço a todos os nossos convidados, palestrantes. A gente vai falar de cada um de vocês separadamente. E eu queria apresentar a primeira atividade. A primeira atividade, nós temos uma honra de ter o Marcelo Taz aqui conosco, e a Ana Luísa, o Giovanni e o Matheus. Crianças e jovens muito especiais. Eu vou primeiro apresentá-los e depois eu vou contar uma história muito legal.
O Marcelo Taz, bem conhecido, né? É um jornalista, comunicador, educador. Ele é comentarista na CBN, Jornal da Cultura, sócio da Torcedores.com e criador do canal de educação Descomplicado. Adoro o seu vídeo de blockchain. Fantástico! Quem quiser desmistificar e saber o que é blockchain, vá nesse canal. Bom, a gente tem aqui conosco o Matheus, também conhecido como Teteus Bionic. Ele tem 12 anos e aprendeu a programar com 4. Por influência do pai, né, que também é desenvolvedor. Ele já desenvolveu aplicações, ele mostrou outro dia para a gente o projeto que ele apresentou para a NASA. Então, é muito legal. E uma coisa que nos tocou profundamente, ele dá aula de inteligência artificial e programação em ONGs, para retribuir tudo aquilo que ele tem, e do desenvolvimento dele, ele faz essa retribuição. E nós temos 2 jovens muito queridos, de uma escola muito querida, que é o Dante, que é a Ana Luísa e o Giovanni. A Ana tem 16 anos, o Giovanni 15, e eles são alunos do Colégio Dante Alighieri. A gente, há um tempo atrás, cadê a Eliana Basso? A Eliana, nossa super parceira, e a Eliana é a que conduz todos os projetos com as escolas, na parte da programação, do acompanhamento com os jovens, e foi por conta dela que isso aqui aconteceu. E eles criaram uma disciplina eletiva sobre inteligência artificial há 2 anos já, então eles já têm alguma experiência com inteligência artificial, e é por isso que a gente chamou para que eles viessem compartilhar um pouquinho conosco a experiência deles. Bom, antes de eu convidar o Taz, eu até vou colocar aqui, porque depois eu explico por quê. Eu vou contar uma história, como que eu conheci o Marcelo Taz, que foi incrível. Cadê o Augusto Aiello? Augusto Aiello. Eu estava conversando com Augusto Aiello. Eu não sei se o Luiz está aqui, mas um amigo nosso da Digital House. Eu estava entrando na Digital House. É isso, eu vou contar. Entrando na Digital House, eu estava falando com Augusto Aiello do evento de hoje. Inacreditável, gente. Naquele momento eu estava falando do Marcelo Taz. E aí, anotem, tá? Porque isso não falha. A pessoa nunca mais esquece de você. Aí eu entrei eu estava meia hora atrasada, já tinha avisado o Luiz que eu estava meia hora atrasada, só que ele falou, não, venha com calma, mas eu sou super estressada com o horário, então não estava calma. E falando com o Aiello, eu falei assim, Aiello, você me dá um pouquinho, me espera um pouquinho, que eu tenho uma reunião agora importante, a gente se fala quando eu sair da reunião. Fui para o elevador, parei meu carro, fui para o elevador, apertei o botão, e no que eu me viro para trás, eu estava aqui, o que eu me viro, quem que eu dou de cara? O Marcelo Taz. Eu falei, não é possível, eu estava falando dele agora, eu preciso falar com ele. Gente, na hora que eu fui, eu juro, tinha um degrau exatamente assim, eu pisei nesse degrau, eu caí. Mas eu não caí ajoelhada, gente, eu caí deitada. Foi assim, e quem veio me acudir? O Marcelo Taz, gente. E eu falei, o quê, né? Meu sistema límbico emocional já estava mandando em todo o meu córtex frontal. E aí eu falei, prazer, eu sou a Celi DBM, a gente vai estar dia 6 de agosto. Dei quase, e eu estava com mala e tal. Bom, gente, receita infalível, super obrigada, porque eu achei que ele ia desistir daquela vez. Super obrigada, Marcelo. E aí, assim, o palco agora é de vocês, o dia é dessa equipe que está aqui, e a gente espera que todos nós, a gente vai aprender muito, aproveitar muito. Muito obrigada, gente. Ai, que delícia. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar? Muito. O Alceli, aquilo foi um download, assim, parecia, sabe? Foi muito legal. Olha, que alegria estar aqui com vocês, muitos educadores, pesquisadores. Eu sei que essa tarde
quem está aí está do lado de cá. Aliás, muitos vão estar aqui daqui a pouco, então é uma alegria mesmo estar trocando com vocês, tá bom? E sem mais delongas, quem tem muito que falar são esses meus amigos aqui, então eu tenho pouco tempo para extrair alguma coisa deles. Então, Matheus, você... eu recebi essa informação que você começou a fazer código com 4 anos. Olha... A informação está errada. Olha, Vamos conferir essa informação. Olha, não foi tão cedo, eu adoraria que fosse tão cedo. Foi acabar sendo do 7, quando eu aprendi a ler. A ler mais. Mas era isso que eu estava curioso para ver. Como que alguém começa a escrever código antes de aprender as letras do alfabeto. Exato. Né? Eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça. E vocês estão vendo que eu e Matheus temos muita coisa em comum, como, por exemplo, o penteado, né? Exato. Eu estava falando... Igualzinho. Mas, o Matheus, eu queria, assim, para escrever código, o que serve para a vida prática escrever código? Olha, na vida prática, quando você aprende o código, se você para ser um programador de verdade, você tem que aprender 2 conceitos. Acho que quem é programador que levanta a mão. Eu sempre gosto de pedir para levantar a mão. Olha. Ali, olha que legal. Tem duas questões muito importantes que, pelo menos na minha opinião, ajudam em qualquer coisa. A lógica, a programação e o pensamento computacional. Ambos ajudam você a resolver problemas e ver o passo a passo que você faz. Ou seja, você aprende mais do que uma linguagem, uma forma de pensar. Exato. Que é a lógica. Sim, você aprende com qualquer linguagem, se aplica com qualquer linguagem ou qualquer área. E o que isso tem a ver com a vida prática? Para quem está nos vendo lá na internet, não faz a menor ideia do que a gente está falando. Bom, na vida prática, por exemplo, eu vou dar o exemplo da lógica de programação. Você tem um problema, uma necessidade, vamos supor que você queira fazer café. Vou sempre usar esse exemplo. E você não sabe, não tem nem ideia como faz café. Para você pega o pozinho mágico, taca na água, café. Então, o que você faz? Você tem seu problema ou necessidade. No caso, a necessidade de beber um cafezinho básico. E logo, você passa para a segunda etapa. Você verifica e faz um planejamento. Você procura como você vai fazer o café e você se planeja. Você compra um liquidificador, qualquer outra coisa. No caso, aquele negócio de café, cafeteira com um negocinho. E a terceira coisa que você faz, você tenta. Você vai tentar você vai tentar aplicar toda essa solução que você planejou. E no quarto passo é o mais interessante. Você verifica o resultado. O resultado. Exato. Se você fez um café maravilhoso, bum, fechou o loop. Pronto, agora é só se deliciar com cafeína líquida. Ou você pode descobrir que você não precisava de um liquidificador. Aí você tira o liquidificador do algoritmo. Tem várias coisas. Eu acabei falando do liquidificador porque eu queria entrar na parte ruim. Claro. Caso você errar, por exemplo, colocar boa. café, um pozinho de café, água, bater no liquidificador, provavelmente vai ficar horrível. Isso. Assim, eu nunca experimentei. Quem faz isso, olha... Ou você pode inovar e descobrir uma outra bebida também, né? Também pode fazer isso, né? Nessas horas que acontece isso. A inovação acontece em momentos bem que dá estranhos. ruim, né? Às vezes Exato. quando dá errado. O picolé foi isso. Foi uma criança que deixou acho que um tipo de tangue na varanda. Você está brincando? Com um negócio de mexer, aquele palitinho. Aí ele pegou, tava congelado. Pum, picolé. Foi mais ou menos assim que foi criado mesmo. Que legal. Mas então, nesse quarto passo, caso o resultado não for bom o suficiente, ou não prestar mesmo, for um lixo, então você tem que reiniciar o passo desde a parte 1. Você vai fazendo isso com qualquer aspecto da sua vida para poder resolver problemas ou necessidades. Legal. Essa história do resultado é muito bacana, né? Eu adoro essa. Você olhar para o resultado. Clássico. Ana Luísa e Giovanni, ambos estudam inteligência artificial, tá certo? E a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês não se acham muito arrogantes estudando inteligência artificial,
sendo que a gente ainda não deu conta da nossa inteligência? Tá falando que... Nós, eu digo os humanos, né? A gente ainda nem resolveu os básicos forma de usar a inteligência. Eu acho que não, na minha opinião, eu acredito que é o contrário, porque quanto mais a gente evolui na inteligência artificial, mais a gente aumenta a nossa compreensão do que é a inteligência em si e como funciona a nossa inteligência. Porque eu já fiz 2 perguntas e já levei assim, né, na cara. Né? Vai. Porque o conceito de inteligência artificial, mesmo entre os estudados, não é unanimidade. Muita gente tem opiniões diferentes, mas uma corrente acredita que a inteligência artificial é objetos inanimados tentando imitar a inteligência natural, que é a nossa. Então, a gente evoluindo nesse meio, a gente tem a oportunidade de crescer o nosso entendimento a respeito de como funciona o nosso cérebro em si. Boa. Acho que é isso. Boa. Essa é a minha percepção a respeito. E vocês estudam e também ensinam lá no colégio, no Dante? Como que é o... Por que você se interessou, Ana Luísa, por esse assunto tão bizarro? Não, realmente é bem bizarro. Concordo, não, concordo. Eu me interessei porque eu sempre gostei de ficção científica e quando começou a aparecer mais inteligência artificial, eu falei, putz, que é isso? Como assim? Na inteligência a gente tem e você cria inteligência? Não faz sentido. E o Dante entrou com essas eletivas sobre vários assuntos. E lá tinha inteligência artificial. Eu falei assim, acho que eu vou fazer. Eu já tinha feito no ano anterior um pouco de programação e eu não tinha entendido muito bem. Falei assim, bom, vamos tentar de novo. Vou tentar ver no que se aplica, né? Porque as pessoas falam assim, mas para que serve programação? Mas você precisa ter alguma coisa para fazer, para poder entender a programação. Senão, realmente fica muito difícil. Fica muito abstrato. Fica muito abstrato. E, olha, o nosso Matheus, ele dá aula dessa bagaça, né, Matheus? No caso, eu dou aula de Scratch. Do quê? Scratch. Quem conhece Scratch, olha que ótimo, olha só, que bom. Que bom. Que lindo. Que bom, digo eu, porque eu até agora não levantei a mão uma vez, eu só tô aprendendo aqui. Olha, é muito bom ver as pessoas que conhecem Scratch, porque na maioria dos eventos que eu vou assim, O pessoal é meio burro, né? Aqui hoje não. Aqui é público diferenciado aqui hoje. Na verdade é ótimo, mas também para as pessoas que não sabem, vão aprender agora. Que bom. Conte lá o que é Scratch. Então, o Scratch é uma plataforma de desenvolvimento para o começo dessas lógicas que eu expliquei, lógica de programação e pensamento computacional. É uma programação em bloquinhos, onde você tem toda a parte de eventos, parte de variáveis, as partes de loops. E você consegue fazer um ator se mover para a tela ou coisas mais complicadas, como fazer ele pular com a gravidade e tudo, ou coisas como se você tocar em uma parede, você explode com uma animação Kabum. Algo assim. É um lugar onde dá para você fazer um rascunho de programação, é isso? É bem um rascunho mesmo. Ele não é focado no código, mas ele tem uns bloquinhos e você consegue fazer uma lista para um ator executar algo. E eu, desde os 8 anos, uns 7 anos e meio, na verdade, meu pai, ele achou muito interessante os resultados que deram eu aprendendo Scratch. Eu me senti mais inteligente e meu pai realmente achou que eu estava ficando um pouquinho melhor. E foi aí que ele deu uma ideia, só que eu já estava pensando nisso. Foi muito engraçado. E ele falou, por que não vamos ensinar isso para outra gente? E foi isso que aconteceu. Eu concordei com a ideia. Eu e meu pai criamos o Cyber Educa, onde a gente ensina a programação de jogos ao redor do Brasil. Por enquanto, a gente ainda está em São Paulo, aqui, tudo de bem, não tem Covid, e a gente está indo muito bem. Legal. Mas o objetivo é conquistar o mundo mesmo, né? O objetivo é espalhar isso que nem um vírus, sabe? É uma gripe, vai ser uma gripe. Legal. Uma gripe boa, porque Boa.
gripe Não, não é tão muito gostosa. legal. O que vocês fazem, né, que é aprender e ensinar, dá vontade de perguntar também assim, qual a vantagem ou por que é importante aprender código desde cedo? Tem alguma virtude em alguém que vai aprender muito mais cedo código do que quem deixa para aprender pensando já na vida profissional? Quando eu comecei a programar, eu não tinha noção do quanto a gente usava matemática e física. E ali eu percebi que faz muito mais sentido a matemática e a física, né? Porque quando a gente tem aula, a gente faz os exercícios e papum, é aquilo. E só assim, para que eu estou fazendo isso? Fica algo que você não, fica algo que você não consegue Você alcançar. não consegue visualizar, Não né? fica muito fácil de visualizar. Aí, quando você está usando ali, faz o total sentido. Ou seja, te aproxima mais do mundo real, Exatamente. E eu até tinha das falado necessidades, como disse o Matheus, né? E eu até falei com a Cirati, tipo assim, poxa, Cirati, imagina só se, sei lá, no mundo futuro, a gente troca algumas aulas por aulas como as letivas que a gente está tendo, porque a gente tem aula e aplica na prática. E aquilo, para mim, fez muito mais sentido e eu acho que aprendi muito mais do que numa sala de aula que eu só fico olhando o professor falando e faço exercício. Te ajudou a aprender as matérias do curso, as matérias, né, digamos, caretas, lá, matemática, Exato. física e tudo mais. É muito legal você falar isso, né, porque parece que, eu creio, né, que muita gente que não tem a felicidade de estar em escolas que estimulam os alunos a olhar para as matérias desse jeito, muitas vezes faz matemática e parece que aquela é uma matéria simplesmente para você aprender a fazer prova de matemática, por exemplo, né? E o que vocês estão me falando aqui é o contrário, né? Que o código ajuda você a enxergar o mundo, que é uma coisa meio estranho, é bizarro esse assunto mesmo, porque é uma coisa virtual que te ajuda a ter mais consciência do mundo real. Com certeza. Eu até acho bizarro o cara em nome lógica de programação e pensamento computacional. Eles não se aplicam apenas à parte do computador. Na verdade, eu acredito que se aplica mais para fora do que para dentro do computador. Por quê? Porque em muita gente, por exemplo, eu vou dar o exemplo dos... Nossa, agora deu um branco no nome. São a parte de cima dos engenheiros, são os caras que planejam, arquitetos, lembrei. Os arquitetos, olha, os arquitetos. Adorei essa, cara. Os arquitetos. Por quê? Eu vou te falar, eu fiquei ofendido agora, porque eu sou engenheiro, não sei se você sabe disso. Não é? Eu fiquei ofendido. Ô, Gandu, eu sou engenheiro, tem gente que não acredita, mas eu sou engenheiro. Eu estudei na escola politécnica e eu me achava o máximo, e você colocou os arquitetos lá em cima agora. É porque, Hã? olha... Que legal, você é médico, Gandu. Que loucura. Um médico é uma profissão muito legal. Eu estou aqui por causa de um médico. Eu acho que eu O estaria médico morto. que fez o parto, você está querendo dizer? Não, na verdade não. É que eu tive uma doença e eu quase morri. Eu tô de boa aqui. Pô, que legal, cara. Que legal. Eu pensei que você estava só querendo agradar o Gandu. Não, você fez medicina, mas é uma profissão até legal, né? Mas ele não pratica medicina, não. Ele é nerd que nem você, tá? Sim. Eu sou médico, mas estou curado. Mas desculpa, você estava querendo lembrar um exemplo e falou que o arquiteto é o senhor do universo, acima dos engenheiros e... É que eu não digo que é acima dos engenheiros, mas eu digo que provavelmente ele vai ser uma profissão que vai demorar séculos, talvez milênios, para ser substituída. Os engenheiros, sabe? Já os engenheiros... Umas décadas, talvez uns 5 anos, eu não Engenheiros sei. não precisa mesmo. Não é que não precisa. É o pessoal que pensa só no Excel, né? Aí não precisa mais, né? Mas me conta, aliás, esse é um assunto bem legal para a gente falar, porque profissões que serão substituídas é um assunto, né, da hora, tudo, inclusive a gente vai falar disso hoje aqui. Isso para vocês é uma dor? Vocês sofrem de pensar que estão estudando e daqui a pouco, na hora de for trabalhar, aquela profissão que você imaginou não existe mais?
Eu acho que para nós três, pelo menos, talvez não, porque como a gente está na programação, provavelmente pelos próximos anos vai estar garantido o nosso espaço. Mas eu acho que não é uma dor, porque eu tenho lido várias notícias que, da mesma medida que vai se eliminando profissões, vai se abrindo espaços também nos cargos que vão bolar as ferramentas que vão estar efetivamente substituindo profissões. O grande desafio é capacitar as pessoas para ocupar esses cargos. Então, eu acho que não é uma dor, porque mudança faz parte da vida, mas eu acho que leva-se um desafio, porque tem que se capacitar as pessoas, senão elas não vão ser reempregadas. Claro. Você pensa em seguir área de tecnologia? Eu queria ser engenheiro. Olha, o Matheus acabou de decretar que vai desaparecer, bicho. Pode ir pensando em outra coisa, arquitetos, né? Você, Ana. Não, para mim é o contrário. Eu concordo com ele que, assim, realmente meu emprego tá garantido, mas para mim dói. Eu vejo e eu falo assim, putz, é algo que eu entrei sem nenhuma perspectiva e depois que vê as consequências, foi assim, putz, né? Isso não me afeta, mas afeta os outros. E eu até falei assim, eu acho que eu vou seguir com isso porque eu quero achar uma maneira de certa forma, equilibrar. Concordo que vão surgir empregos, né, para, de certa forma, atingir a demanda, mas são coisas que falam assim, putz, tinha um carteiro, não vejo mais. Né? E eu fico, sinceramente, muito triste. E eu fico pensando que, tudo bem, tem que capacitar o pessoal, mas quem vai conseguir capacitar? E eu sei disso porque é a mesma coisa com as eletivas que eu penso. Eu sou muito grata por estar no meu colégio, que eu tenho dinheiro para estar no colégio, mas tem gente que não está nesse colégio. Né? E eu penso da mesma forma com a inteligência artificial. Vai abrir empregos, mas vai ter gente que não vai conseguir. Quem vai ter acesso? Quem vai conseguir ter acesso. Então, por exemplo, assim, o Matheus, ele tem a capacidade de conseguir estudar. Tem gente que eu conheço que não consegue. O que é essa dúvida, essa angústia, essa questão tão importante que você está vivendo aí no seu peito, é o assunto aqui de hoje, né? O quanto que a tecnologia pode alavancar, pode democratizar a educação. Você tem alguma sugestão para esse debate, Matheus? Você acredita que tipo de tecnologia que pode espalhar mais o conhecimento, pode tornar o conhecimento mais democrático? Bom, essa foi uma pergunta muito interessante. Obrigado, hein? Obrigado. Pô, finalmente eu dei uma dentro, né? Tirando essa parte dos dinheiros aí, nenhuma preocupação. Então, olha, para deixar uma parte de tecnologia mais democrática e mais acessível ao público, é essa mesma questão. É ótimo. Eu acredito que... Tá bem. Tá ótimo. Então, eu acredito que... Bom, nossa, foi uma pergunta complicada. Né? Consegui! Olha... Consegui zerar o Matheus, gente. Será que eu consegui? Foi um strike, hein? Mas o que eu estou perguntando, veja bem, Matheus, veja bem. Porque você... Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque você já pratica isso, né? Você é um cara que, inclusive, está começando numa escola nova. Conta isso. Como é que foi isso? Olha, a parte da escola nova, com os projetos que eu faço... Eu tenho um canal no YouTube, Teteus Biônica. Eu sempre gosto de fazer uma propaganda. Todos os youtubers gostam de fazer propaganda. E eu gosto disso também. O que você oferece no seu canal? No meu canal, eu não ofereço gameplays. Sem ofensa para quem faz gameplays, mas eu não ofereço gameplays. O quê? Mas gameplays, aqueles caras que ficam jogando joguinhos. Sei. Não que eu não goste, Gameplay, mas... Já tá meio chato aquilo mesmo. Eu prefiro jogar pro mesmo. Play for yourself. E lá eu ofereço as videoaulas de Scratch. Então, eu acabei passando a apostila quando eu comecei o Scratch. Eu tinha uma apostilazinha online uma apostila online sobre o começo do Scratch. Eu comecei a passar ela pro vídeo, nas pros aulas vídeos. E eu também fiz a integração que eu fiz com o Scratch com o IBM Watson.
eu também acabei colocando no meu canal. Então, é isso que eu ofereço no meu canal, mas a parte de tecnologia, da parte de Scratch, são videoaulas. Que maravilha. Ele já tem a sua Videoaulas própria de Scratch. escola, né? O A mini escola é ótimo, na verdade, não tem nenhum problema. É incrível. Já percebi. É muito fácil fazer coisas pelo YouTube, é muito interessante. E com isso, Os seus alunos prestam atenção na aula? olha, eu não consigo saber, viu? Porque eles estão todos online. Eles são virtuais. Exato. E eu não consigo olhar para a cara deles. Mas você olha para o resultado. O resultado que eu consigo ver é a quantidade de views, que o YouTube fez uma coisa interessante, que tem que ter uma quantidade de tempo mais específica, além de 10 segundos do vídeo. Então, Pra- pelo menos a metade do vídeo, pelo menos já a parte mais básica, como já fazer aquilo, eles Eles conseguem estão ver. engajados. Isso Já é um estão resultado engajados. Isso é muito muito legal. Ó, o nosso tempo está voando. Eu queria fazer uma rodada rápida final para justamente o que o Matheus acabou fazendo aqui. Aí você fica com um chorinho. Se vocês querem compartilhar com eles um pouco do que vocês estão estudando, onde que a gente pode encontrar. Por exemplo, as aulas, os estudos que vocês têm de inteligência artificial no Dante ou mesmo pessoalmente, tem como a gente acessar? Tem sim. O minha principal, que eu estou trabalhando com o Watson, atualmente estou fazendo um projeto, e a minha principal fonte de informação, uma plataforma não é bem plataforma, uma plataforma da IBM chamada Watson Developer Cloud, que lá eles têm todos os tutoriais do Watson, como utilizar, e o que me ajudou bastante, porque eu programo em algumas linguagens, 4, se não me engano. 4? 4. Fala aí. Eu sei JavaScript, C, Python e HTML. E o que acontece é que, para fazer o que eu precisava fazer no Watson, eu tinha que ter um conhecimento, no caso de JavaScript, que eu não tinha. O lugar que eu achei mais coisas relacionadas a JavaScript, considerando no contexto de Watson, porque tem todos uns procedimentos que você precisa fazer para utilizar o Watson, foi nessa plataforma da IBM e é acessível para todo mundo, mesmo quem não tem a conta paga do Watson pode entrar e acessar, e me ajudou bastante pessoalmente, e é lá que eu tiro a minha informação. Para por exemplo, quem não tem acesso a uma aula como ele está dando, ou uma eletiva como a nossa, eu acho que é uma fonte primária aí de informação. Legal. Ana Luísa. No meu caso, inteligência artificial, a gente brincou um pouco com o robô TJ-Bot, que é da própria IBM, você consegue comprar ele, mas também dá para poder fazer como eu, que eu comprei as peças separadamente, mas eu tive a ajuda do professor Cirati para poder cortar as peças, porque corta isso tudo a laser, não dá, tem que ser super delicadinho, mas dá para poder comprar pelo site da iFruit. É só pesquisar TJ-Bot, tem lá. Como é que é? Fala de novo. TJ-Bot. TJ-Boot. Isso. E aí depois o resto, que você brinca com ele, também é a mesma coisa, com a nuvem do Watson. Mesma coisa, dá para você fazer uma conta, se você é estudante ou se você trabalha em empresa, tem como você não pagar nada, mas não, você tem que pagar. E conhecimento sobre o TJ-Bot tem na internet, tem vários vídeos, tutoriais são bem legais. O seu bichinho, a gente tem como ver a foto dele lá, se a gente der Tem como ver, só pesquisar na internet, tem lá. Esse que você recortou, etc. Cara, você já ouviu falar em COBOL? COBOL. Fortran. Fortran, eu acho que já ouvi falar, mas não faço mesmo. Você não sabe programar? Chupa, Matheus. Eu sei programar em COBOL e Fortran, mas não serve para nada. São duas linguagens que já morreram. Eu já ouvi falar em COBOL. E eu já morreu, não? Não morreu? Gente. Gente, viva o COBOL. Muito bom. Eu nem sabia que aquele troço serve para alguma coisa e finalmente eu vou voltar a estudar então. COBOL. Estou estudando Python, então. Não, Python. Eu só sei o nome.
Matheus, você já fez o seu merchan. Você tem mais alguma informação que você queira compartilhar com a gente? Aliás, teteusbionic.com.br, o que é isso? É o meu site. Eu tenho um site, como meu pai é um programador. Eu acabei dando uma ajudadinha. Naquela época eu não estava muito pro Python, aí eu falei as imagens, um pouquinho disso. E ele acabou fazendo um site para mostrar os eventos que eu fui, onde, o que eu ensinei lá e os que eu já estou para ir. E o meu site, ele também mostra os jogos que eu fiz e o código-fonte dele. Muito bem. Por enquanto, foi o único jogo que eu publiquei, é um jogo que eu acabei deixando bem longo, Frita Planetas. Você é uma estrela, atira bolas de plasma, que parece muito bolas de fogo, mas é uma questão científica sobre isso. E você destrói planetas Terra, sem brincadeira. Se você fosse contar quantos bilhões de pessoas você mataria em prática, olha, seria um jogo macabro. Mas não é, né? Vamos supor que é um planeta azul sem nada. Né? Excelente. Não, muito bom. Em épocas de Trump, é melhor a gente destruir os planetas no seu jogo. Aliás, hoje, 6 de agosto, é aniversário da bomba de Hiroshima. Olha que loucura. Olha, e que bom a gente poder falar disso com distanciamento e que isso não aconteça novamente, que a gente faça outros tipos de bombas daqui para frente, não é isso? Bombas de confete. É o máximo. Boa. Bomba de chocolate também pode ser. Pessoal, uma bomba de isso está só começando. Vamos agradecer aqui os nossos queridos participantes. Muito obrigado. Vamos lá. Muito bem. Sensacional. Muito bom. Tá contigo, ó. Cuidado com esse degrau aqui que é perigoso, tá? É verdade. Que ótimo, gente. Sensacional, viu? É incrível. E olha, falo para vocês que essa preocupação de vocês, e principalmente a Ana Luísa, é nossa também. É democratizar, é encantar as crianças para que mais crianças passem a interagir com as que gostam, que mais gostem, e as que não querem seguir, que possam interagir com as que querem.